uma passagem que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Mas vamos pegar o texto base de Mateus 14, de 22 a 33, que diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse episódio aconteceu depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus havia multiplicado para alimentar as multidões 5 pães e 2 peixes, e os seus discípulos presenciaram. A fase não era muito boa. João tinha sido decapitado a mando de Herodes Antipas. E isso deve ter, de alguma maneira, influenciado os discípulos, porque eles devem ter raciocinado. Mas é assim que acaba quem crê, quem devota a sua vida à causa de Deus e seu reino. Não temos certeza. Qualquer um de nós poderia sofrer algum impacto por causa desse acontecimento tão trágico. Então, depois que João Batista foi morto, houve a multiplicação de pães e agora esse episódio de Jesus andando sobre as águas. Jesus já havia despedido a multidão, já havia alimentado essa multidão física e espiritualmente, tinha curado, levantado os enfermos e também expulsado demônios. Foram muitas realizações e feitos ali naquele lugar. Aí Jesus mandou que os discípulos fossem na frente a Betsaida. E eles foram. E Jesus, mesmo estando cansado, porque como ser humano ele sofria muitas coisas que nós sofremos, Jesus também sentia cansaço. Mas ele prezava muito a intimidade com o Pai. Um exemplo muito importante para nós. Nós temos que ter momentos de intimidade, momentos de conversar com o Senhor, de abrir o nosso coração, de abrir com Ele os nossos segredos, porque Ele compreende. Ele esteve aqui na terra como ser humano, ele conheceu de perto a essência humana, sem contar que ele é Deus, é onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor pode tudo, principalmente a favor de seus filhos que o buscam em espírito e em verdade. Então ele despediu as multidões, ele tomou um rumo e os seus discípulos chegaram. O barco, que nós acreditamos ser de Pedro, porque o barco de João e de Tiago, quando eles foram chamados e seguiram a Jesus, ficou com seu pai Zebedeu. E quando chamou a Pedro, ele estava sozinho no barco. Nós acreditamos que esse barco fosse de Pedro, e estava sempre à disposição do Senhor, sempre estava entrando e saindo desse barco. Mas nessa ocasião, eles foram sozinhos a atravessar o mar da Galileia. Jesus, ele morava em Nazaré, mas ele se mudou para Cafarnaum. E lá havia esse mar, que na verdade era o lago de Genezaré, porque ele era abaixo do nível do mar e a quantidade de água era muito grande, 10 quilômetros de extensão. E eles foram sozinhos, os 12. Então a gente acha que não era um barco muito pequeno. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Porque os judeus dividiam a noite da seguinte maneira: começava às 6 da tarde e contavam de 3 em 3 horas, de 6 às 9 da noite, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã. E foi nesse horário, mais ou menos às 3 da manhã,
que começava a quarta vigília, que o Senhor apareceu para eles andando sobre as águas. A distância era grande de onde Jesus estava até onde eles permaneciam dentro do barco. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Os discípulos de Jesus ainda não tinham crido completamente, ainda não tinha aquela fé robusta, aquela fé forte e firme, não. Eles tinham muitas dúvidas, e como os outros judeus da sua época, eles tinham essa crendice em fantasmas, eles tinham medo de assombração, eles sabiam que Jesus tinha ficado para trás, não dava tempo de ele aparecer ali, e nem o barco para se locomover Jesus tinha. Eles viram aquele vulto chegando, e Jesus veio na direção dos discípulos, que estavam passando por uma tormenta muito grande, ondas enormes vinham sobre eles, porque o vento era contrário. Na nossa vida também, nós enfrentamos o vento contrário. Vento contrário são quando atravessamos muitas dificuldades, quando passamos por tribulações, quando a nossa vida parece ter saído do prumo, ou com doenças, pessoas perdendo o emprego, outros que passam fome. Não está fácil. O noticiário hoje é cheio de problema, de tragédia, mais do que nunca, porque nós estamos vivendo um momento atípico. Nós temos que ter Jesus no nosso barco e principalmente Jesus no nosso coração para poder superar com coragem, com esperança, acreditando que tudo passará, porque o Senhor é conosco quando o buscamos, quando nós estamos em contato com a sua palavra, quando mantemos a intimidade com o Senhor, ainda que o problema seja aparentemente maior do que nós, o Senhor estando conosco, as coisas clareiam e nós temos esperança, nós acreditamos que tudo vai passar e que dias melhores virão para a nossa vida. Estavam ali aqueles discípulos lutando, e muitas horas, porque quando Jesus despediu a multidão, eram 6 horas da tarde mais ou menos, até às 3 da manhã, eram 9 horas de suplício, de luta. E aí nós pensamos, por que o Senhor não acudiu eles antes? Logicamente, Jesus, ele como Deus, porque ele era 100% Deus e 100% homem, de onde ele estava, ele viu o sofrimento deles, a luta deles com o barco, com aquelas ondas gigantes, esperou aquele tempo, porque Jesus, o tempo dele é diferente do nosso, ele não tem agenda, ele tem propósito, então nem sempre coincide com o nosso desejo, com a nossa necessidade, porque o Senhor sabe o momento de nos socorrer. Primeiro ele espera que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Muitas vezes a gente tem que passar por tribulações para que possamos ser aperfeiçoados, para que nós paremos e pensemos sobre a vida que levamos, sobre as coisas que fazemos, como estamos convivendo com o nosso semelhante. Muitas vezes a vida está tão tranquila, os ventos estão a favor, e aí a gente não para, às vezes, para orar, para passar tempos de qualidade com Deus, para conversar com Ele, para ouvir a voz dele no nosso coração e através da sua palavra. O vento contrário, na maioria das vezes, ele vem da parte de Deus e ele é positivo. O vento contrário na aviação, ele é muito útil. Tem aquele instrumento que chama biruta. Eu achava que era para olhar quando o vento era a favor, mas na verdade o avião só decola quando o vento é contrário. Ele tem um impulso quando o vento é contrário, e nós também. Muitas vezes nós impulsionamos a nossa vida depois de passar por tormentas,
por tempestades, por ventos contrários. É porque Deus nos ama e Ele quer que nós tenhamos essas experiências, não porque se compraz com o nosso sofrimento, mas porque é útil para a nossa vida, quando sabemos aproveitar as experiências para que possamos crescer espiritualmente, para que nossa fé seja aumentada, porque quando a gente está vivendo certas situações, nós temos muito mais tempo para Deus, e isso automaticamente acontece, até com o crente mesmo. Muitas vezes ele vai ficando descuidado, e quando ele está passando por essas procelas, ele procura mais o Senhor. Então, Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles tiveram muito medo, porque tinham medo de fantasmas. Mas o Senhor disse para que eles não temessem, porque era Ele. Então, quando é Jesus que está na nossa vida, quando Ele é o nosso timoneiro, quando Ele dirige o barco da nossa vida, quando Ele está reinando no nosso coração, tudo é favorável, porque mesmo em situações tempestuosas, mesmo em situações difíceis, o Senhor é conosco. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. Aqui Pedro impôs uma condição: se é uma conjunção condicional. Se é verdade que é o Senhor, então me manda que eu vá ao seu encontro. Pedro não havia crido. Ele era uma pessoa intrépida, ele era ousado, mas faltava-lhe fé. Nesse momento, sua fé não foi suficiente. Ele teve um impulso e ele foi, mas a fé, quando ele disse: se é o Senhor, então ele não reconheceu o Senhor de pronto, ele não creu naquelas palavras que o Senhor disse que era ele. Então nós também, quando nós duvidamos em nosso coração, as coisas que estão indo bem, que o Senhor está abençoando, elas podem não continuar acontecendo, porque nós estamos duvidando. O Senhor quer o melhor para nós, Ele quer que nós experimentemos o melhor dessa terra, mas muitas vezes a nossa dúvida, a nossa falta de fé, impede para que as coisas aconteçam completamente do jeito que o Senhor quer para nós, porque a falta de fé faz com que nós duvidemos, e isso não agrada ao Senhor, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Pedro, ele duvidou. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ia tudo bem, ele foi. Aparentemente, ele teve a coragem e compreendeu que Jesus estava ali e que ia socorrê-lo, mas em seguida, reparando porém na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Em nenhum dos evangelhos fala que ele afogou, que ele bebeu água, não, que ele foi vencido pelas ondas, não. Ele estava começando a submergir. Nós também, quando estamos começando a submergir, é que nós temos que buscar o Senhor, não esperar que a nossa vida afunde, que nós afundemos num lamaçal de pecados, de vida sem esperança, sem fé, sem reconciliação com o Senhor. Então, quando nós sentimos que nosso casamento, que nossos filhos, que nossa vida está fugindo do plano, que nós estamos sofrendo muito e que nós estamos afastando de Deus, é que nós não esperemos para que fique pior a situação, que nós clamemos como Pedro, que quando começou a submergir, disse: salva-me, Senhor. Então hoje é dia de gritar: Senhor, salva-me. Senhor, salve-nos desse temporal, salve-nos dessa doença, desse vírus. Nós temos que clamar antes que nós possamos ver os nossos queridos em situação difícil e nós mesmos sofrendo. É claro que o Senhor vai estar ao nosso alcance quando convivemos com Ele, mas nós podemos evitar quando nós intensificamos a nossa fé através da leitura da palavra, através da busca ao Senhor, porque Ele está sempre com a mão estendida, com o coração voltado para nós. E assim Pedro reconheceu que o Senhor poderia salvá-lo e ele pediu. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Quando nós duvidamos em nosso coração, como Pedro, estamos sendo pessoas, até crentes, de pequena fé. Então, à medida que nós buscamos ao Senhor, convivemos com Ele, busquemos em oração, em intimidade, a nossa fé aumenta, porque vemos várias coisas realizar na nossa vida. Então, nossa esperança aumenta. Quando a nossa fé aumenta, a nossa esperança também cresce, porque é automático isso. Nós temos que buscar com fé, para não submergir, porque se nós não clamarmos, o Senhor não virá ao nosso encontro, não nos pegará pelas mãos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Os dois entraram no barco e ali Jesus foi adorado, e neste momento eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Porque numa passagem anterior eles tinham também experimentado uma tempestade no mar. Jesus estava dormindo. Eu acho que todos lembram dessa passagem. Mas Jesus dormindo, ele continua sendo todo-poderoso. E naquele momento que o Senhor acalmou a tempestade, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mesmo ele vendo tantas coisas, eles ainda não criam verdadeiramente. E agora, neste momento, eles dizem: verdadeiramente és Filho de Deus. Então precisaram passar por uma turbulência muito grande, por um sofrimento muito grande. 9 horas remando contra o vento contrário. Deviam estar realmente tomados de desânimo e não podiam parar de remar, porque senão a embarcação poderia vir a pique. Mas o Senhor estava no barco. Que não apenas mantenhamos o Senhor no barco da nossa vida, mas no barco do nosso coração. O Senhor, mesmo estando no trono, está vendo tudo que acontece conosco, porque Ele é um Deus imanente que nos acompanha, mas é também um Deus transcendente, que de onde Ele está, Ele nos enxerga, Ele vem ao nosso encontro e socorre. Que o Senhor continue sendo, nesta vida, a nossa principal arma contra o maligno, e que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, ainda que atravessemos doenças, ainda que atravessemos tempestades, porque o Senhor não nos desampara. Que Ele continue conosco, abençoe a nossa vida e perdoe os nossos pecados. Amém.